Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite, amigos, queridos ouvintes, internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma noite conosco nesse mergulho na vida e obra de Leon Denis. Boa noite, Tavares, boa noite, Luiz, boa noite, Terezinha, Valéria e o nosso convidado, Paulo Barragá, que está apresentando-nos a obra Joana d'Arc Médium. E boa noite também à nossa casa espírita, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como todas as outras casas com irmãs que nos apoiam, né, e a cada momento, a cada encontro. E boa noite também aos nossos irmãos lá de Coromandel, né, o canal Coromandel Espírita, na pessoa de Hernani Borges. Boa noite para vocês, meus queridos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Natélia. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Terezinha, Valéria, Paulo, a todos aqueles que estão nos assistindo, nossos amigos de quinta-feira. É muito bom estar aqui com vocês presentes, é uma satisfação muito grande. E também a vibração positiva das nossas casas espíritas amigas, de Rita de Cássia e as casas co-irmãs. Vamos seguindo com a programação de hoje, dando uma boa noite agora para a Terezinha.
Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia, Paulo, Valéria. Boa noite, meus amigos. Uma alegria estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês os nossos, o que nós estamos aprendendo com o Paulo sobre Joana d'Arc. Muito bom, tem sido extremamente proveitoso. Espero que nós tenhamos uma noite que deixe vocês também muito felizes. Obrigado ao Senhor Jesus, que nos dá a oportunidade de aqui estarmos, e ao nosso querido Leon Denis, naturalmente. Boa noite, Valéria. Oi, boa noite, Terezinha, Luiz, Nilceia, Paulo, Tavares. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que convidamos vocês a mais um estudo desse lindo livro, Joana d'Arc Médium, com o nosso amigo Paulo, que tem nos trazido tantas informações relevantes, tantas informações importantes e tanto desse grande espírito que é Joana d'Arc. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tavares. E boa noite a todos os que nos assistem. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ao nosso Senhor Jesus, e toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Então, agora que nós falamos da espiritualidade que nos assiste, vamos abrir o Evangelho, vamos ver a página que cai. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Item 14. Desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem de Lacordaire, que vamos ler um trecho que diz o seguinte: infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora sua assistência com narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. Em vez de ajudá-lo, acabar dizendo: faça que eu fiz. Segundo está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. Com essas palavras, nesse entendimento dos apegos aos bens terrenos, vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido Criador, nosso Pai de misericórdia e bondade, agradecendo a vida, agradecendo as oportunidades que nos são dadas, agradecendo aos desafios que nos são apresentados. Agradecemos também ao nosso irmão maior, Senhor Jesus, nosso guia e modelo, que deu suas mensagens, seus ensinamentos, que agora, na noite de hoje, através de outro missionário, nosso querido Leon Denis, poderemos, dentro de uma harmonia, dentro de um ambiente de amorosidade, absorver também as informações trazidas e o conhecimento da vida de Joana d'Arc. Vamos, assim, abrir nossos corações, nossas mentes, para entrar em sintonia com essa legião de espíritos que estão debruçados sobre nós para nos ajudar a entender e a viver melhor. Que possamos, dessa maneira, com a licença do querido Mestre, Senhor Jesus, e com a autorização de Deus, nosso Pai, darmos início aos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos dar início ao nosso mergulho no pensamento, né, de Leon Denis. Então, nós estamos já há alguns meses estudando, né, a vida e obra do apóstolo do Espiritismo, o nosso Leon Denis. Próximo, Tavares, por favor. Então, nós dividimos, né, agrupamos as obras de Denis em blocos, seguindo a orientação
que encontramos no último capítulo da obra Cenas da Vida de Leon Denis, de autoria da biógrafa Luzia Helena Matias Arruda. Só acrescentamos o bloco biográfico. Então, já trabalhamos o bloco biográfico, onde apresentamos alguns aspectos da vida do nosso patrono e iniciamos com um bloco, logo a seguir, o bloco histórico. Então, as obras do bloco histórico, que é o próximo slide, nós vamos ver o bloco histórico composto no Gênio Céltico e o Mundo Invisível, obra esta que já foi trabalhada, apresentada nas edições passadas, Joana d'Arc, que nós estamos indo, né, para o 6º encontro, e será finalizado na próxima semana. Então, daqui a 15 dias, daremos início a uma nova obra, Cristianismo e Espiritismo. Logo após, será Socialismo e Espiritismo e o Mundo Invisível e a Guerra, encerrando o bloco histórico, quando então daremos início ao bloco de temas extras, posteriormente o bloco experimental, bloco filosófico. Então, Joana d'Arc Médium, hoje nós iniciaremos a segunda parte da obra, né? E a segunda parte vai do capítulo 13 até o capítulo 21. Então, é com você, Paulo. Obrigado. Mais uma vez, Joana d'Arc Médium, querido. Então, como o Nilceia falou, estamos dando início à segunda parte do livro Joana d'Arc Médium. Na primeira parte, nós realçamos como o capítulo mais importante, o capítulo 4, que nos fala da mediunidade de Joana d'Arc. E, na segunda parte, entendemos que o capítulo mais importante é o que fala de Joana d'Arc e a ideia de pátria, porque, obviamente, são esses dois temas mais importantes do livro, a mediunidade de Joana d'Arc e a pátria, porque a missão dela foi defender a pátria da França. E nós abrimos, então, o estudo de hoje com esse mosaico belíssimo que se encontra na Basílica do Sagrado Coração, em Paris, precisamente em Montmartre. O francês fala Le Sacré-Cœur, né? E é interessante porque Montmartre quer dizer o Monte dos Mártires, onde ali foram supliciados os primeiros cristãos quando eram ainda perseguidos. E antes dos cristãos, esse monte era utilizado pelos celtas para os rituais religiosos deles. Olha que interessante. E depois, então, o francês, no século XIX, ele constrói essa catedral lindíssima, essa basílica, e, portanto, Joana d'Arc é homenageada num lugar muito propício, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, quem quiser responder. Esse mosaico belíssimo, além de Joana d'Arc e do seu pomposo cavalo, o que é que vocês podem ver, apreciar nessa ilustração? Olhem bem. São duas pessoas. Hã? Não, é uma pessoa só, Joana d'Arc, né? E ela está montada... É Joana d'Arc e o cavalo está passando por cima de um animal, não é? Do animal. E que animal é esse? É o homem. Leão? Um leão. Leão. E o que o leão representa? É um símbolo. O leão é um símbolo, é inglês, não é isso? Em inglês, que está no brasão da Inglaterra. É um símbolo inglês. Então, isso é aliás, então, isso é um símbolo de vitória, e existe outro símbolo de vitória, que Joana d'Arc, numa das mãos, ela carrega a coroa a ser dada para o rei Carlos VII. Olha que interessante, né? É. E essa visão, e esse simbolismo, essa construção visual de Joana d'Arc pisando, o cavalo de Joana d'Arc pisando o inimigo, o inglês, o invasor inglês, nós podemos, a partir daí, fazer um paralelo, guardadas as devidas proporções, é claro, com a Virgem Maria, que, de acordo com a iconografia cristã,
ela pisa a cabeça da serpente. Não sei se vocês já viram, já devem ter visto, né? Muito, muito comum essa visão. E além disso, também podemos ir mais fundo e verificar o seguinte: tanto a donzela de Orleans, assim como a Virgem de Nazaré, cada uma delas está relacionada com uma profecia. Joana d'Arc, nós já falamos aqui, elas, muito antes, séculos antes de Joana d'Arc surgir, e, portanto, muito antes da Guerra dos 100 Anos, o mago Merlin trouxe a profecia, dizendo que uma mulher iria arruinar a França, o reino de França, mas depois viria uma virgem que iria reverter essa situação, iria salvar a França. E essa virgem sairia de um bosque de carvalhos, vestindo uma armadura, cavalgando à frente de um exército. Obviamente, nós sabemos que aqui, então, existem duas figuras, né? A Megera, que é a mulher que arruinou a França, que é nada mais, nada menos que a mãe de Carlos VII, que tirou o seu filho da linha sucessória ao trono e entregou o reino de França para o rei da Inglaterra. Ela é, portanto, a Megera, a vilã da história. E Joana d'Arc é a heroína, não é? Muito bem. Então, essa é a profecia que se vincula à história de Joana d'Arc. E vamos, então, à Virgem Maria. Nós vamos encontrar a primeira profecia bíblica, que se encontra no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Obviamente, Gênesis do Pentateuco judaico, né? E nessa passagem, Deus disse que colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher. E que a descendência dessa mulher, por sua vez, iria ferir a cabeça da serpente. E a Igreja Católica, então, interpreta da seguinte maneira, que a primeira mulher, lógico, Eva, né? E a segunda mulher, e a descendência dessa mulher é a Virgem Maria, que eles chamam de Nova Eva, assim como Jesus também é chamado de Novo Adão. Então, vejam só que interessante, né? Então, nessa profecia existem também duas mulheres, Eva, pecadora, e Maria, a Redentora, que com a sua pureza incorruptível venceu o demônio. E Joana d'Arc, a sua pureza também fez com que ela fosse merecedora de receber o amparo divino com o qual ela teve condições de vencer o inimigo. Olha que interessante esse paralelo, né? É isso tudo que está nos mostrando esse mosaico. Bom, então, dito isso, agora então vamos dar início à segunda parte. Tavares, por favor, o próximo, isso. Então, nós vamos para o capítulo 13, Joana d'Arc e a ideia da pátria. Que Leon Denis, muito sabiamente, ele vai iniciar a epígrafe desse capítulo, será um pequeno trecho de uma poesia de Victor Hugo chamada Mortos pela França. É uma poesia dedicada aos heróis que deram suas vidas para salvar a França. E nós encontramos essa poesia na coletânea de Victor Hugo, intitulada Cantos do Crepúsculo, que foi editada em 1835. Ao que me conste, Victor Hugo não escreveu nada especificamente a respeito de Joana d'Arc, mas, em termos globais, ele fez uma homenagem a Joana d'Arc, porque ela está incluída nos heróis de França, não é? Mas se ele não escreveu nada especificamente a respeito de Joana d'Arc, por outro lado, Victor Hugo se comunicava com o espírito de Joana d'Arc, porque ele era médium. E depois, no plano espiritual, Victor Hugo continuou escrevendo pela psicografia de Zilda Gama, que era nada mais, nada menos que, na encarnação precedente, a filha de Leon Denis, que morreu afogada, Leopoldine,
Leopoldina. E justamente a partir dessa perda que ele teve, desse acidente terrível que vitimou a sua filha, ele passou a se interessar pelo espiritismo. Inclusive, ele frequentava as mesas girantes exatamente na mesma época em que Allan Kardec começou a estudar esse fenômeno. Então, olhem que interessante, né? E Leon Denis, por sua vez, não poderia deixar de citar Victor Hugo, porque foi um dos grandes, um dos maiores escritores da França, inclusive patriotas, né? Nacionalistas, né? Um dos mais importantes. Então, muito apropriado começar esse capítulo da Pátria com essa mensagem de Victor Hugo. E então, lendo as primeiras linhas do capítulo, né, temos o seguinte: Leon Denis faz uma pergunta: que é o que a França deve a Joana? Antes de tudo, sabemos-lo, deve-lhe a existência, deve-lhe o ser uma nação, uma pátria. Mas, para ser verdadeiramente bela e completa, a ideia de pátria deverá revestir as duas formas, o espírito e a letra. E aqui, então, Leon Denis ele vai nos falar que o espírito da pátria é toda a sua cultura, toda a sua arte, todo o seu... a língua, né? Enfim, é todo um patrimônio cultural, intelectual e moral, além também das memórias, as glórias e os reveses. Esse é o espírito da pátria. E a letra da pátria é a sua extensão territorial, física, com suas fronteiras. Então, Leon Denis vai nos dizer que essas duas formas elas devem estar reunidas numa síntese superior. Considerada sob um só daqueles aspectos, não passaria de motivo de alarde, ou melhor, de uma abstração vaga, imprecisa, realmente, né? Então, Tavares, meu querido, por favor, vamos à próxima ilustração. Então, dando continuidade à narrativa, Leon Denis vai nos dizer que, em ambos os casos, cumpre se reconheça que uma pátria, para sobreviver e irradiar pelo mundo o crescente fulgor de seu gênio, deve salvaguardar a independência, a liberdade. Óbvio, realmente, né? A liberdade e a independência é tudo para uma pátria, do contrário, não seria pátria. E nós trouxemos aqui para vocês, para figurar, para ilustrar esse tema da pátria, esse quadro belíssimo de Claude Monet, que nos traz uma mensagem de pátria, porque nós vemos a bandeira da França marcando o seu território, um território belíssimo que se chama Sainte-Adresse. É uma localidade, uma cidade banhada pelo Canal da Mancha. E do outro lado, na outra margem, nós teremos a Inglaterra. E uma coisa muito interessante sobre essa localidade é que Allan Kardec, com a sua esposa, Amélie Boudet, eles se refugiaram nesse local paradisíaco para que Allan Kardec pudesse elaborar e redigir o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Paris era um lugar de muito tumulto, muito burburinho, onde ele era muito solicitado e ele não tinha sossego para poder fazer um livro dessa envergadura. Então, foi exatamente aí, nesse lugar paradisíaco, que nasceu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E outra coisa interessante a se observar é que, se nós caminharmos para a direita, ou seja, para o leste, né, na mesma margem, exatamente onde tem o Estreito de Dover, que é a parte mais próxima da França com a Inglaterra, lá nós vamos encontrar a localidade de Pas-de-Calais, uma região onde a capital, Calais, foi justamente a última cidade da França a ser libertada, ou seja, a última cidade que permaneceu como reduto dos ingleses. E do outro lado, se nós caminharmos para oeste, nós vamos encontrar o Monte Saint-Michel, que foi
que é um mosteiro fortificado que, durante a Guerra de 10 anos, permaneceu incólume, imbatível, impenetrável. Olha que interessante, uma dicotomia, né? Um paradoxo. Né? E no meio nós temos Sainte-Adresse, onde nasceu o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos seguir, por favor, Tavares. Vamos seguir o próximo. Sim. Aqui nós temos, na localidade de Pas-de-Calais, como nós falamos, uma cidade que foi também dominada pelos ingleses, foi um dos últimos bastiões ingleses, chama-se Montreuil-sur-Mer. E, apesar de ter esse nome, seria sobre o mar, né, à beira do mar, né, Montreuil, à beira do mar, ela fica a 10 quilômetros do mar, mas de toda maneira tem esse nome, e é um vilarejo lindíssimo, também uma vila medieval francesa das tantas que existem. E Leon Denis ele vai nos dizer o seguinte: na obra imensa de desenvolvimento e evolução das gentes, cada nação concorre com uma nota para o concerto geral. Cada povo representa uma das faces do gênio universal, cuja manifestação e embelezamento lhe incumbe operar por meio do labor no curso das idades. Leon Denis é um poeta, né? É sempre um prazer, um deleite a gente ler Leon Denis. E é interessante notar que Emmanuel ele vai nos dizer algo bem semelhante no prefácio que ele escreveu para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Ele diz algo muito parecido relativamente ao Brasil, que ao Brasil caberá, evidentemente, essa missão num determinado momento de ser pátria do coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, podemos seguir, Tavares, por favor? Próximo. Aqui nós temos outra cidade medieval lindíssima, chama Gordes, o vilarejo medieval no sul da França. Mas voltando a Joana d'Arc, alguns escritores acham que sua intervenção na história foi antes prejudicial do que útil à França, e que a reunião de ambos os países sob a coroa da Inglaterra teria dado origem a uma nação poderosa, preponderante da Europa, e a qual estaria reservado grandioso destino. Ora, falar assim é desconhecer os caracteres e as aptidões de dois povos absolutamente dissemelhantes, que nenhum acontecimento, nenhuma conquista lograria fundir inteiramente naquela época. E foi por isso que Joana d'Arc veio para manter a soberania da França, que estaria mais na frente, no século XIX, destinada a ser o berço do Espiritismo. Então, Tavares, por favor, o próximo slide. Outro vilarejo medieval lindíssimo, Rocamadour, na região da Occitânia, também no sul da França. Então, Leon Denis, prosseguindo a sua narrativa, ele vai nos dizer: diferentes são os destinos das duas nações, e distintos os papéis que lhes tocam na harmonia do conjunto. Por esta razão é que no século XV, ameaçado do gênio da França, Joana d'Arc se constituiu na arena da história o campeão de Deus contra a Inglaterra. Então, Tavares, o próximo, por favor. Podemos seguir. Então, vamos agora ao capítulo 14, cujo título é Joana d'Arc e a ideia de humanidade. Agora, por favor, centralize um pouco, que nós estamos sem ver o texto. Ficou fora um pouco, comeu aí. Essa tarja branca aí está tirando o texto. Não. Volta, por favor. Pronto. Bom, mas volta. Não. Esse, isso. Não, 7. O slide 7, por favor. Aí. Esse. Então, Joana d'Arc e a ideia de humanidade. É esse o título do capítulo. Ora, a humanidade, o que é senão um grande rebanho, não é?
E não existe rebanho sem pastor. E o pastor da humanidade, não. Quem é, obviamente, que é o nosso Mestre Jesus. Portanto, nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem ao nosso querido Mestre, né? Nessa pintura lindíssima. E até porque também Leon Denis vai nos falar do sentimento humanitário de Joana d'Arc, que é também mais uma das afinidades do caráter de Joana d'Arc, espelhado no nosso mestre, que se espelha no nosso mestre Jesus, né? Então, a epígrafe desse capítulo vai dizer assim, é uma frase de Joana d'Arc: nunca matei ninguém, Joana. Olha que interessante, ela esteve à frente de um exército, lutou, participou de diversas batalhas, nunca matou ninguém, que coisa interessante. E deu conta do recado. Cumpriu a sua missão sem matar ninguém. Joana, dizíamos, tinha um coração sensível. As injúrias dos inimigos feriam-na fundo. Quando os ingleses lhe chamavam Ribalda, refere uma testemunha, rompia em pranto. Ribalda a gente sabe que é uma mulher de má vida, né? Mas logo, por meio da prece que dirigia a Deus, purificava a alma de todo ressentimento e perdoava. Outro traço de semelhança no seu caráter com Jesus, né? O perdão, que é muito... O perdão é uma característica das almas elevadas, né? Porque é uma das mais sublimes expressões do amor. É o amor incondicional, amar o próprio inimigo, né? Então, Tavares, por favor, vamos seguir. Joana, portanto, não é unicamente a virgem dos combates. Mal cessa a batalha, ei-la que se transforma no anjo da misericórdia. Vimos que, ainda criança, já socorria os pobres e cuidava dos enfermos. Investida no comando do exército, consegue inflamar a coragem na hora do perigo. Mas, findo o recontro, comove-a o infortúnio dos vencidos e seus esforços convergem para lhes minorar os malefícios da guerra. Essa atitude era impensável naquela época. É como Jesus perdoando os inimigos na cruz, algo impensável naquela época. As pessoas ficavam assim sem entender uma atitude dessa. Então, Tavares, por favor. Deve-se, pois, reconhecer que, muito antes mesmo de ser usada a expressão, Joana aplicou o direito das gentes. Tomava, assim, a dianteira dos inovadores, que mais tarde convidariam o mundo à prática da igualdade e da fraternidade entre os indivíduos e as nações, que nos tempos por vindouros invocariam os princípios de ordem, de equidade, de harmonia social, chamados a reger uma humanidade verdadeiramente civilizada. Sob este ponto de vista, a boa Lorena prepara as bases de um futuro melhor e de um novo mundo. Ela é precursora numa conduta que está adequada com o mundo de regeneração que nós estamos, né, já na porta desse mundo, né? Na soleira, as portas desse mundo. E então, esse texto nos fala da fraternidade, da igualdade, né? E, obviamente, também da liberdade, né? Da soberania de uma pátria livre. Então, nós trouxemos para vocês esse quadro, que é a personificação desses três ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos, então, ao próximo quadro. Tá. Aqui está Saint-Michel, para ilustrar a abertura do capítulo 15, Joana d'Arc e a ideia de religião. Esse local, essa construção, é um símbolo de religiosidade, um símbolo de fé, de força no divino, de força que vem do plano divino, porque, como falamos, essa fortaleza é uma abadia cujo nome é São Michel. Ela foi
ela foi construída em homenagem a São Michel por Aubert, o bispo de Avranches. Esse Aubert, ele recebeu em sonhos a determinação de São Michel para construir esse mosteiro, essa abadia. São Michel, nós sabemos que é São Miguel, e São Miguel, por sua vez, é nada mais, nada menos que a entidade que se apresentava a Joana d'Arc. Uma entidade poderosíssima, é o Senhor dos Exércitos. Olha só, parece que... E por isso, seria um acaso, por isso que essa fortaleza ficou intangível, impenetrável. Olha os mistérios, né, que a história nos apresenta. E no topo ali tem uma agulha, que aqui a gente não consegue ver, mas lá no topo tem a estátua de São Miguel em bronze folheada a ouro. E São Michel, como nós falamos, fica à margem, à beira do Canal da Mancha. Vamos ao próximo, então, Tavares, por favor. As crenças de Joana são as do seu tempo. Sou boa cristã e boa cristã morrerei, respondia aos juízes. Sempre que a interrogavam sobre sua fé, nem podia ser de outra maneira. Só nas convicções e esperanças dos homens da época podia elaurir as energias, os impulsos necessários à salvação da França. Isso nós já tínhamos visto, né? Ela era uma pessoa do seu tempo, limitada ao seu tempo, por isso que as entidades se apresentaram com aquelas credenciais para que ela pudesse compreendê-los. Assistia o mundo invisível, que lhe revelava sob as formas e aparências familiares a religião da Idade Média. Aliás, que importam as formas? Variam e mudam com os séculos. Quanto ao alicerce da ideia religiosa, esse sim é eterno, pois que toca as fontes divinas. Então, Leon Denis vai nos dizer que importam as formas, né? E isso nos remete a Jesus, né? A matéria mata, o espírito vivifica, né? Então, o que nos importa não é a forma, é a essência, né? Vamos seguir, então, Tavares, por favor? As sociedades humanas não podem dispensar um ideal religioso, desde que o tentam rechaçar ou destruir, logo a desordem moral aumenta e a anarquia alça, ameaçadora a cabeça. É o que está acontecendo por aí, né? Esse texto é atualíssimo, né? Parece que foi escrito ontem. Não o vemos na quadra atual. Isso já acontecia na época de Leon Denis, que dirá agora, então, que o negócio se acentuou muito mais. As leis terrenas são impotentes a refrear o mal. Para se comprimirem as paixões, indispensáveis são a força interior e o sentimento das responsabilidades que a noção do além faculta. Então, a humanidade precisa, a noção de responsabilidade, né? Entender a lei de causa e efeito, que é um dos alicerces da doutrina espírita, né? Vamos seguir, então, Tavares, por favor? As crenças ardentes da heroína se inspiram diretamente nas coisas do alto e embebem as raízes na sua consciência. Relembremos a cena de Rouen, onde ela foi queimada, né? Quando o bispo de Beauvais, acompanhado de 7 padres, a interroga na prisão. O bispo lhe pergunta: Joana, diz o bispo, queres submeter-te à igreja? Então vamos ao próximo, por favor, Tavares. E Joana responde: vim ao encontro do rei para salvar a França, guiada por Deus e por seus santos espíritos. A essa igreja, a de lá do alto, me submeto com relação a tudo que tenho feito e dito. Então ela foi bem categórica, a igreja lá do alto, ou seja, do plano espiritual, porque nós sabemos que as coisas, quando se materializam no plano material, né, elas passam a ser administradas pelos homens, e o homem é imperfeito. Então, onde tem a mão do homem,
tem a imperfeição. E instituição, não há instituição sobre a face da Terra que esteja livre disso, qualquer religião, né? O espiritismo também, as instituições espíritas não estão livres disso, por isso que nós temos que vigiar, né? Aquele ditado que diz, temos que ter um olho na missa e outro no padre, né? E tudo que se fala dentro do movimento espírita, nós temos que usar o quê? A fé raciocinada, né? Passar tudo pelo crivo da razão, né? Aí o bispo continua. Assim recusas a submeter-te à igreja? Recusas renegar tuas visões diabólicas? E Joana, muito serenamente, reporto-me a Deus somente, pelo que respeita às minhas visões. Não aceito julgamento de homem algum. Ela era muito firme, né? Vamos seguir, Tavares, por favor. Nas concepções religiosas de Joana d'Arc, prima a comunhão pelo pensamento e pelos atos com o mundo invisível, com o mundo divino. Por meio dessa comunhão é que se operam os grandes feitos. Dela se originam as profundas intuições. Para que estas, porém, se possam verificar, são precisas certas condições de elevação moral, que Joana preenchia no mais alto grau. As potências superiores nada importam à forma do culto ou ao aparato religioso. Exigem tão somente dos homens elevação de alma e pureza de sentimentos, o que se pode conseguir em todas as religiões e mesmo fora e acima das religiões. Então, Leon Denis ele é muito democrático, né? Ele é ecumênico, vamos assim dizer, né? Assim como o ser humano é falível, ele é perfectível, ele tem em si o germe da perfeição, como dizia Allan Kardec, né? Então, o que nós temos que ter é buscar a elevação moral, né? Vamos, então, seguir, por favor, Tavares. E agora entramos no último capítulo que estamos apresentando na noite de hoje, que é o capítulo 16, intitulado Joana d'Arc e o Ideal Céltico, né? Então, novamente, voltamos ao ponto de partida, né? A Gália, né? A civilização céltica, né? Joana, como todas as almas que conosco percorrem o ciclo imenso da evolução, contou numerosas existências na Terra. Algumas foram brilhantes, vividas sobre os degraus de um trono, outras obscuras, todas, porém, de resultados fecundos para o seu próprio adiantamento e benéficas para os seus semelhantes. Então, o importante em cada reencarnação é nós evoluirmos. Não interessa se nós estamos no papel de um rei, de um servo, de um mendigo, né? O importante é que nós possamos tirar o melhor de cada encarnação. As primeiras encarnações de Joana transcorreram durante o período céltico, no país de Armor, que quer dizer o país do mar. Lá é que sua personalidade se impregnou dessa natureza particular, feita de ideal, de intrepidez e de mística, poesia, que a caracteriza no 15º século. Vamos então, Tavares, por favor, ao próximo. Desde a infância em Dom Remy, aprazia-lhe frequentar os lugares onde se celebraram os ritos druídicos. Seres misteriosos, anteriores entre nós ao cristianismo, e que os camponeses nunca assentiram em confundir com os espíritos infernais da legenda cristã, os gênios das águas, das pedras e dos bosques, as senhoras fadas, frequentavam a cristalina fonte e a faia secular que se chamava o Belo Mar. Então, os camponeses eles não eram tão baldos assim de entendimento quanto a gente pensa. Eles entendiam muito mais. Eles sabiam distinguir as coisas, eles sabiam distinguir
os mistérios das coisas sem se impregnarem com aquelas carolices da Igreja Católica. Vamos então, por favor, Tavares. E aqui nós temos a famosa faia, a árvore das fadas, ou das damas, né? E Joana enfeitando a árvore, como as donzelas costumavam fazer. Ao entrar a primavera, vinham as donzelas dançar embaixo da árvore de maio, bela como os lírios, e pendurar-lhe nos galhos em honra das fadas grinaldas que desapareciam durante a noite, segundo era a voz geral. A jovem pastora, umas vezes, sonha ao pé da árvore de maio, ou sob os robles. Roble é carvalho. Doutras passa horas esquecidas no fundo da pequenina igreja, em êxtase diante das santas imagens que resplandecem nas vidraças, no vitrô, né? Aqueles vitrais coloridos. As duas grandes correntes que haviam juntado para dar nascimento à poesia cavalheiresca, a do sentimento céltico e a do sentimento cristão, misturaram-se de novo para formar essa alma predestinada. Então, ela pegou o melhor dos dois lados. Ela pegou o melhor da cultura celta e o melhor da cultura cristã e deu no que deu, nessa mistura fina que é Joana d'Arc. Vamos seguir, então? Dupla é a obra da nossa época. Em primeiro lugar, a de renovação da fé cristã, assentando-a na doutrina céltica da transmigração das almas, como a cruz assentou no menhir, ou menhir, que é aquele bloco monolítico vertical, né? Única doutrina capaz de satisfazer a inteligência pela crença na perfectibilidade indefinida da alma humana, numa série de existências sucessivas. Enfim, após lenta e dolorosa gestação, a fé dos nossos maiores, rejuvenescida, completada pelos trabalhos científicos, pelas conquistas intelectuais das últimas centúrias, suavizada pela influência do cristianismo, renasce em novos moldes. Filhos dos gauleses, retomamos a obra dos nossos pais. Olha que lindo, né? E aqui nós temos a cruz céltica. Essa cruz já existia muito antes do cristianismo. E até hoje ela é utilizada pelos segmentos cristãos, principalmente na Irlanda. Vamos então, por favor, Tavares, o próximo. A base essencial do druismo era a crença nas vidas progressivas da alma, na sua ascensão pela escala dos mundos. É sobre esta noção fundamental do destino que julgo dever insistir. Essa doutrina é a nossa. As crenças de nossos pais reaparecem ampliadas, apoiando-se num conjunto de fatos, de revelações, de fenômenos comprovados pela ciência contemporânea. Ela se impõe à atenção de todos os pensadores. E aqui vocês podem ver esse símbolo, é um símbolo decorativo, chama-se o nó celta. Ele é composto por laços que não têm princípio nem fim, representando a eternidade da vida e a conexão entre a vida e o universo. Vamos então, Tavares, por favor? E agora chegamos ao final do nosso estudo, com esta linda mensagem. Estudai bem Joana d'Arc e descobrireis nela todos esses sentimentos e gostos. Joana é como que uma síntese do que de mais puro e de mais eminente encerram a alma céltica e a alma francesa, razão porque sua memória fugirá sempre, qual estrela, no firmamento nuvioso da pátria. Em todas as ocasiões de infortúnio, a França se voltará instintivamente para ela, como para um paládio vivo. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Terminamos. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pela apresentação. Estamos gratos porque foi rico em informações. Desde já quero agradecer a presença dos nossos ouvintes, inclusive nós temos um casal de Poitiers,
na França. Ai, que lindo. Poitiers, né? Poitiers. Na França, né? Sejam muito bem-vindos, como todos os outros companheiros, né, que aqui estão conosco, a Regina Levin, né, o Fábio Rogério, né, Carlos Alberto, muito obrigada pela presença, a nossa querida e amada Elvira, né, Juscelia, nosso amor eterno, Ana Maria, muito obrigada, Ana Maria, né? Sandra Regina, seja bem-vinda, ela e o Pará. Margarete Oliveira, muito obrigada. Regina Levin, já lembro. Muito obrigada a todos. Fábio Rogério, e gostaríamos de saber, né, da produção, Ranilda Cruz, muito obrigada, Ranilda. E contamos com todos vocês na próxima semana, quando o nosso convidado concluirá a obra, né, Joana d'Arc Médium. Agora perguntamos, né, à produção se nós temos alguma pergunta para a noite de hoje, para a apresentação de hoje. Temos alguma pergunta? Sim, temos perguntas, temos. Eu queria até que o Luiz, eu passei para ele pelo chat, aí eu queria só falar uma coisa, a Livramento e o Gerard, que é de Poitiers, são eles que apresentam o programa em francês aqui, nas quintas-feiras, a partir das 15 horas, né? Então, aquelas aulas de francês, caso o Paulo não queira, nós temos 2 na França. Então, Paulo, olha a concorrência aí. Não é que eu não quero, eu não tenho competência, é isso, entendeu? É brincadeira. Mas, Luiz, tem aí umas perguntas, por favor, querido. Vou ler. Paulo, a pergunta é o seguinte. Joana foi logo heroína após sua morte para o povo francês, ou isso só aconteceu depois de muito tempo? Depois, se sim, por quê? Zusa Pacheco, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. Olha, nós temos que ver que ela viveu na Idade Média, a Idade das Trevas, né? Então, a figura dela foi muito manipulada. Imagina, hoje em dia, na atualidade que nós vivemos, existe a tal da fake news, né, que faz a cabeça de muita gente, que dirá naquela época, dizendo que ela era feiticeira, que ela era bruxa, que ela foi queimada por causa disso. Então, muita gente ficou confusa, né? Então, é lógico que ela foi, vamos dizer assim, sendo reabilitada gradualmente, né? Até que 25 anos depois dela ter sido queimada na fogueira, ela foi oficialmente reabilitada pela Igreja Católica, né? E aí não parou aí, ela foi indo, depois ela foi beatificada, e depois, por fim, ela foi santificada, né? Sendo que ela realmente estourou, vamos dizer assim, ela arrebentou a boca do balão, né, para usar um linguajar assim popular. Foi a partir do foi no finalzinho do século XVIII, o século das luzes, e no século XIX, porque quando começou a surgir um sentimento nacionalista, né, em todos os países europeus, né, na Itália tinha o Risorgimento, né, e, enfim, o sentimento de nacionalismo, né. A Espanha também, a Espanha era um amontoado de reinos, né, tinha a Astúria, tinha o reino de Leão, tinha o reino disso, daquilo, de Aragão, né? Aí depois é que virou uma nação, Espanha, isso tudo, essa realidade, ela brotou, né? É por isso que a gente fala, né, que a ideia está no ar, né? Quando a gente diz uma ideia está no ar, né, a doutrina nos diz isso, né? Isso não é uma figura tão meramente figurativa, é real, né? As coisas circulam, né? Então é isso, ela foi readmitida, reabilitada lentamente, até que chegou um ponto que ela extravasou os limites da França, ela deixou de ser um ídolo nacional para se converter num ídolo universal, numa heroína universal da humanidade. E essa humanidade não tem fim, ela se estende por outras galáxias, porque a raça humana está em toda parte.
E Joana d'Arc tem os ideais de humanidade, tem os ideais de amor, tudo isso, né? Então, é um personagem de uma dimensão incomensurável, não tem como a gente... O Leon Denis fala disso, não tem como. A gente pode passar ano atrás de ano estudando e esmiuçando, que a gente vai sempre encontrar assim, algo de precioso mais nela que a gente até então não tinha atentado para isso. Tem outra pergunta, e tem até também uma certa curiosidade minha, se houver tempo. A pergunta é o seguinte: existem ligações entre Leon Denis, Joana d'Arc e Victor Hugo que podem ser citados? Isso é Hugo de Abreu, Afogados, Recife. Claro, seria minha também. Claro que existe, porque, primeiramente, Joana d'Arc foi um espírito que acompanhou Leon Denis desde o nascimento, né? Ele bebezinho, ele criancinha, ele já gostava de frequentar, de perambular os lugares onde Joana d'Arc tinha vivido, né? Então, Leon Denis tem uma íntima ligação com Joana d'Arc, né? E Victor assim, celta, exatamente, porque eram celtas. E Victor Hugo a mesma coisa, ser tudo da mesma panela, da mesma patota. Eu não entendi, Paulo, a ligação entre Victor Hugo, Leon Denis e a filha de Victor Hugo. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o Paulo. É da filha de Victor Hugo? Deixa eu te fazer, Paulo. A Leopoldine foi a filha mais velha, que foi o segundo filho que o Victor Hugo teve, a Leopoldine Hugo. Ela morreu naquele acidente no Sena, que tinha aquele vestido pesado, e quando o navio naufragou, ela não conseguiu nadar, e o marido dela, que era o grande nadador, morreu junto porque ele amava ela e acabou afogando junto dela. Essa história é romance, mas eu conheço. Agora, ela psicografou? Não, como é que era essa história? Não, meu querido, veja só, ela reencarnou. Ela reencarnou como Zilda Gama, uma brasileira. Era Zilda Gama? Zilda Gama, na encarnação. Zilda Gama era ela. Ela foi a afogada, entendeu? E Victor Hugo tinha uma outra filha chamada Adele. Adele, que é o nome da mãe. Exatamente. E essa, coitadinha, ela pirou por causa de um namorado, de um noivo, que ela ficou alucinada por ele e tal. Era caçula, né? Era caçula. E Leon Denis, ele começou aquela Girardin, aquela Josephine, parece Geraldine, não me lembro o nome dela. Uma médium. Josephine de Girardin. Então, ela começou a trabalhar nas mesas girantes numa ilha onde o Victor Hugo foi exilado, entendeu? E nesse mesmo período, Allan Kardec foi inspecionar as mesas girantes em Paris. Então, eles eram contemporâneos. Victor Hugo nasceu em 1802 e Allan Kardec em 1804. Depois, em 1840 e poucos, nasceu o Leon Denis. Mas 46. 46, né? Esses três eram uma trinca do barulho, eles se entendiam perfeitamente, né? Entendeu? Eu acredito. Mas Victor Hugo se relacionava com Leon Denis? Não sei, não posso dizer. Eu só sei o seguinte, que na inauguração do livro... Era a projeção dos três no século, eles né? Projeção, pela afinidade deles, né? Pela afinidade deles, eles eram... Agora, eu não sei, mas eu acredito que... Porque, veja só, Allan Kardec era um homem muito bem relacionado, né? Era intelectual, né? O Victor Hugo também. Então, eu acredito que quando o Victor Hugo morava na França, eles devem ter se topado. Eu nunca li nada a respeito. Também não. E o encontro de Leon Denis com Victor Hugo. Eu também não. Mas veja só, quando houve o lançamento do Livro dos Espíritos, tá? A George Sand, né? a amante do pianista lá, do Chopin, ela esteve na livraria e comprou 2 exemplares. Ela já tinha lido, tinha adorado e comprou mais um exemplar para dar para Victor Hugo. Olha só, entendeu? Mas eu não sei, realmente não sei se
se conheceram ou não, né? Agora, nós sabemos que Victor Hugo foi, assim, né, um grande escritor, né? Escreveu Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis, dentre tantas outras. Ele foi muito produtivo, né? E Kardec era Continua esse sendo. métier literário, né? E bem como Amélie, né? Né? Kardec era escritor e Amélie também, todos os dois, né? Também, pois é, Todos os dois, né? eles Quer dizer, frequentavam. você supõe que eles possam ter se encontrado, né? É possível. É possível. Ah, tá. Eles frequentavam os salões literários da época, né? Que desde o século XVII já vinha acontecendo, né? O século XVIII, e eram salões literários da alta sociedade que eles se reuniam para conversar literatura, filosofia, né? E justamente nesses salões que aconteciam também os fenômenos girantes, né, das mesas girantes. Ô, Paulo, eu queria, Nilce, caso você permita, eu queria que você fizesse um esclarecimento sobre essa cruz do Hidra, que você disse que é anterior à cruz romana, porque a cruz era um símbolo de crucificação das pessoas menos dignas de Roma. Tanto que o romano não era crucificado, e sim aqueles que não eram romanos. Os romanos eram decapitados. Paulo foi decapitado, mas não foi crucificado. E você nos deu a informação que essa cruz é anterior a essa cruz romana. Veja só, foi o resultado das pesquisas que eu fiz, tá? Porque também fiquei sabendo que esses dois braços da cruz, né, representam os 4 elementos, que está muito vinculado à cultura celta, né? Água, terra, fogo e ar. Agora, isso foi uma pesquisa que eu fiz, mas não sabemos, porque pode ser também que se trate de um sincretismo, né? O círculo, sim, sendo parte da cultura celta, porque é um símbolo de eternidade, e eles juntaram com o símbolo da cruz. Isso eu não posso afirmar. Agora, esse simbolismo, né, a cruz, né, nós encontramos os primeiros registros, né, de cruz justamente no Império Egípcio, né? Pronto, então, nós vamos encontrar a cruz, né? E de lá para cá, ela foi sendo utilizada de diferentes formas, né? E só para ratificar, né? Só para complementar aquela questão que foi feita, né? Quando que, a partir de que momento Joana d'Arc passou a ser reconhecida, né? Pelos franceses, bem como também pelos ingleses, de uma maneira geral, nós vamos encontrar também, eu não sei se a pessoa que perguntou desejava chegar a esse ponto, que o processo de condenação dela foi cancelado, né? Uma média de 20 anos depois, né? Nós podemos colocar 25 anos depois, o processo de condenação foi cancelado. Então, se o processo de condenação foi cancelado, quer dizer, o trabalho, né, a missão de Joana começou a ser revista, né, ser reavaliada, não apenas pelos franceses, como também pelos ingleses. Agora, o processo de beatificação só teve início em 1909, todos nós sabemos, né, em 1909, concluindo-se na beatificação em 1920, tá? Não sei se é só para complementar. Tá bom? Mais alguma pergunta, Tavares? Não. Muito obrigado. Tá certo. Então, agora nós vamos para a nossa prece, e logo após a prece, as nossas considerações finais. Então, vamos unir os nossos pensamentos em torno dessa figura tão querida, que é do Mestre Jesus, em torno das suas lembranças, no Monte das Oliveiras, em torno de todo o amor que dedicamos a ele,
Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto desse ser tão querido. E vamos agradecer a Ele, agradecer a todos os espíritos generosos, benfeitores, amigos, que nos protegem, nos intuem, dentre os quais ressaltamos naturalmente a figura de Leon Denis, de Allan Kardec, e dessa aqui, como disse Paulo num dos textos que ele leu, é a estrela que brilhará sempre no firmamento da humanidade, que é Joana d'Arc. Agradecemos a nossa web rádio Estação da Luz por nos dar a oportunidade de compartilhar as obras de Leon Denis com o público, desse mestre que é tão caro aos nossos corações também. Obrigada à nossa Casa Espírita, Rita de Cássia, que nos dá a sustentação espiritual para aqui estarmos, a Casa de Allan Kardec, que é a casa do nosso Paulo, e a todas as casas irmãs que conosco estão em sintonia. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Deus nosso Pai. Obrigada, Maria de Nazaré, que foi tão lindamente trazida hoje na apresentação do livro. E assim, Senhor, com o coração cheio de alegria e esperando estarmos todos aqui na próxima quinta-feira para assistirmos a mais uma apresentação e a última, eu creio, desse livro tão lindo. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, agradecemos, né, a participação, né, as perguntas que recebemos, bem como a todos os internautas que nos acompanharam. Muito obrigada a todos vocês, contamos com a presença de todos, porque o Paulo concluirá, encerrará a obra, essa bela obra, Joana d'Arc, Médium. Tá? A todos vocês, o meu muito obrigado, e tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz. Luiz. Boa noite a todos, que possamos dormir inspirado nessas palavras que o Paulo nos trouxe sobre o Joana d'Arc. Foi realmente muito, muito bom. Espero que todos de volta para a próxima quinta. E boa noite para todos, meus queridos amigos e ouvintes, e queridos amigos espirituais que nos sustentam nesse momento. Graças a Deus. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo suporte, pela sustentação. A todos vocês que estão sempre aqui às quintas-feiras conosco. Até a próxima quinta-feira e uma ótima semana. Valéria. Ótimo final de semana para todos vocês, que esses ensinos, esses estudos, essa experiência, né, que estamos vendo da vida de Joana d'Arc possa nos inspirar para nossas conquistas também. Fiquem todos em paz. Obrigado aos nossos anjos guardiães que velam por nós e nos ajudam a escolher estudos tão lindos. Fiquem com Deus. Paulo, suas últimas considerações. Mais uma vez, não tem como, assim, eu não tenho palavras para expressar assim, o meu contentamento, o meu agradecimento, a minha gratidão por vocês estarem me concedendo esse espaço e essa oportunidade de trabalho que a gente tanto cresce, né? É uma coisa que a gente se sente útil, né? Uma frase que eu acho linda, que desde quando eu ouvi,
me impactou muito, né? Que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, a gente aprende para ensinar, né? Nós somos um coração, o coração recebe o sangue venoso de um lado, purifica e joga ele limpo. Imagine se ele não devolvesse o sangue limpo, ele ia explodir, né? Então, a gente aprende para entregar, para ter o prazer, a satisfação de doar, né? E, enfim, é um gesto de gratidão por tudo aquilo que nós recebemos. E eu quero convidar a todos que, por pensamento, não esqueçam de pular a fogueira. Hoje é dia de São João. Viva São João! É verdade. Viva São João! Viva São João! Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. São João é o pessoal. São João, não esqueça de pular a fogueira. É isso mesmo.